tinha prometido a um amigo sobre o cubo Tesseract. É um conceito mesmo meio complicado e eu andei conversando com ele sobre um cubo bem próximo, que as pessoas teriam mais conhecimento, seria de mais fácil compreensão. Seria como um cubo de Schrödinger, por assim dizer. Assim como o gato de Schrödinger, ele apresenta características de compreensão mais fácil. E esse cubo, ele é de certa forma um cubo de realidades paralelas, um cubo multidimensional. E ele é razoavelmente de fácil acesso. Ele é esse cubo aqui. Ele é um dado, mas não me refiro a qualquer dado. Eu estou me referindo a um dado em específico, que ele vinha em revistas. As crianças então brincavam de coisas bem simples, elas brincavam de pular corda, elas brincavam de pega-pega, videogame, internet não era muito acessível. E então, quanto às brincadeiras mais didáticas, era muito comum naquela época revistas de atividades. Tinham para os adultos e tinham para as crianças. Essas revistas tinham jogos como caça-palavras, jogo dos 7 erros, cruzadinhas, etc. Na revista das crianças era comum vir no meio um tabuleiro. E ela vinha no meio porque ela ocupava 2 páginas. E esses tabuleiros eram jogos que você jogava um dado e caminhavam as casas, quem chegasse no fim ganhava. Às vezes era comum ter armadilhas e etc. Vinham em algumas revistas dados de plástico na capa. As crianças queriam essas revistas, né, que ganhavam, né, aquele dado que estava ali na capa. Mas nem todas tinham. Era comum vir nessas revistas um dado de papel. Um dado que você recortava, montava e colava. Eu me refiro a esse dado. Parece bobo, mas esse dado ele é bem mais importante do que parece. E eu vou mostrar ele agora. Eu fiz um desenho aqui no celular mesmo, tá um pouco torto, mas é só para entender. O dado é esse. Bom, você viu o dado, então vamos dizer que você vai montá-lo agora. Você vai montar o dado, dobrar, colar, e você vai ter então um dado comum. Você vai colocar esse dado em um objeto. Aqui está. Então, eu coloquei o dado na caixinha, tapei e agitei bastante. E agora? Aonde você está? Note que eu perguntei aonde você está e não que número saiu. Essa é a questão. Você está no universo 0. Mas, quando eu levantar essa caixa da bancada, vai acontecer uma coisa irremediável, uma coisa que vai te prender em um lugar e você nunca mais vai sair dali. Uma coisa que não pode ser alterada. Uma coisa que praticamente define a realidade na qual você vive. Que coisa é essa? Número 4. Essa é a coisa. Imagine que de 6 universos disponíveis nesse dado, apenas um era acessível. E agora você está na realidade onde o dado mostra a face número 4. É como se houvessem 6 portas e somente uma existe de verdade. Você não sabe qual é. E ela só se manifesta na hora em que o dado é levantado. É o número 4, porta número 4.
Você entrou pela porta número 4 e nunca mais vai poder sair dela. Dali para frente haverão outras portas. E se você jogar o dado novamente, o que vai acontecer são subportas, subuniversos, filhos daquele universo. E você sempre vai estar em um universo derivado daquele original. Mas e se você retornar no tempo? Se você retornar no tempo para assistir de novo aquela caixa ser levantada, não adianta. Inúmeras e inúmeras vezes vai ser sempre a mesma caixa, sempre o mesmo dado, sempre a mesma face, sempre o número 4. Entretanto, você sabe que existem outros lados do dado. Como é que você sabe isso? Como você sabe? É muito simples. Você viu o dado aberto na página da revista. Você viu as 6 faces do dado de uma única vez. Você viu 6 portas, 6 realidades, 6 existências simultaneamente. Essa é a mente de quarta dimensão. Sua mente de quarta dimensão existiu porque você viu todas as dimensões simultaneamente. Entretanto, seu corpo de 3 dimensões está preso em uma única dimensão. Em outras palavras, seu corpo de 3 dimensões é obrigado a caminhar rumo à entropia. Ele só anda em uma direção, mas a sua mente, de certa forma, consegue simular o passado, o futuro, mesmo que de forma não totalmente condizente com a verdade. Você consegue especular como será o futuro. Assim sendo, a sua mente ela é razoavelmente livre, desde que, é claro, você tenha consciência, você tenha aprendido certas coisas sobre a casuística. E tudo isso que eu disse até agora é, na verdade, a parte fácil, o que a gente chama de realidades quânticas. Essa foi a parte fácil de entender e a gente vai entrar na especulação. Seria uma parte esquisita, até fantasiosa. É a parte que as pessoas gostam porque parece filme de ficção. Imagina agora que você, sabendo que existem outras realidades, você precisa dizer para outras pessoas. Você se aproxima de outras pessoas e diz para elas que existem outras realidades além da realidade da face 4. Essas pessoas, elas são na realidade 4. Elas não entendem que existem outras realidades. Mas você viu aquela face e as pessoas começam a perguntar: aonde estão essas outras realidades? Aonde estão? E você diz: existe a realidade 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. E as pessoas querem, então prova, mostra pra gente onde estão. E você não consegue. Você não alcança essas realidades. Existe uma coisa que proíbe isso. E entretanto, você sabe que é verdade, elas existem, mas você não alcança. O que é isso? O que é isso que bloqueia essas realidades que você não consegue alcançar? O que são essas realidades? Essas são realidades paralelas, realidades alternativas. Para entender isso melhor, ou quanto isso pode ser estranho, eu dou um exemplo do livro de conto de fadas. Imagina que eu te dou um livro em branco. Esse livro não tem nada e ele é infinito. Então você abre em algum lugar e eu peço para você escolha uma página e nessa uma página escolha um conto infantil bem pequeno e escreva nessa página. Você decide então que a história escolhida é a Chapeuzinho Vermelho. Você acha que ela é pequena e dá para resumir bem. Você transcreve e está feito. Então eu digo para você, isso que você criou nessa página é um universo com elementos contados. É igual ao nosso universo. Mesmo que algumas coisas se criem e destruam,
ainda assim continua sendo um universo de elementos contados. Então eu peço para você escolha um elemento desta história e mude. Na página ao lado, refaça a exata mesma história, mas com um elemento trocado. Aí você diz: ah, tá bom. Na minha nova história, Chapeuzinho Vermelho, na verdade, é Chapeuzinho Verde. Você transcreve toda a história e eu digo: repita o processo. Ah, na próxima história, Chapeuzinho é Chapeuzinho Laranja, Chapeuzinho Verde, Chapeuzinho Azul, Chapeuzinho Rosa, Chapeuzinho Branco, Chapeuzinho Preto. Vai chegar um momento em que você vai ter esgotado as ideias de como alterar essa história. E você me diz: olha, eu não sei, não tenho mais ideias. Eu acho que já acabou as opções de Chapeuzinho. Fala, mude outra coisa? Tá bom. Em vez de um lobo, é um gato. Em vez de um gato, na outra história é um corvo, uma raposa, uma coruja, uma tartaruga. Não importa. As histórias vão começar a se alterar conforme elas se afastam da história principal, cada uma modificando um item, e depois itens combinados, e depois os itens vão estar tão embaralhados e diferentes que vão estar totalmente diferentes da história original, mas ainda será Chapeuzinho Vermelho, só que em uma realidade paralela muito distante, muito diferente da original. E de brinde para dar um pouquinho de medo, porque só a parte científica não vai dar tanta graça, vamos para a parte especulativa que é usada bastante pelo cinema. Por exemplo, cada Chapeuzinho Vermelho agora, a Chapeuzinho Laranja, Chapeuzinho Azul e etc., elas vivem cada uma em sua realidade, cada uma presa em sua realidade. E uma não altera a realidade da outra. Uma das Chapeuzinhos viu o cubo aberto. Ela viu o cubo desmontado que dá origem às realidades. Então, ela sabe que existem outras Chapeuzinho, mas ela não consegue chegar nelas. Inclusive, possa existir a realidade onde a Chapeuzinho não tem um lobo. Sim, além de haver elementos, existem realidades onde não há certos elementos. Então vamos dizer que numa realidade em específico, a Chapeuzinho não tem um inimigo. E essa é a parte das criptocriaturas, as partes estranhas. Imagina que em algum momento do espectro da existência, essa camada entre uma página e outra começa a haver uma perturbação, um distúrbio, onde elementos de uma página começam a passar para outra página. A princípio, talvez somente o som, talvez somente a imagem, mas em algum momento objetos sólidos, pequenos e depois grandes. Agora, imagina que da realidade ao lado não é tão estranho aparecer na sua realidade um item que você possui com uma cor diferente. Não é tão estranho. Afinal, podem fabricar? Talvez tenham fabricado? Talvez tenha acontecido a exposição excessiva ao sol, a um produto químico que alterou aquela cor. Não dá para saber. Mas e se ele veio de outra realidade? Agora imagine na realidade da Chapeuzinho Verde, onde não existe lobo. Não tem lobo. E o lobo passa para a realidade dela. E agora? Ela tem uma criatura que nunca existiu na realidade dela. E com a passagem de elementos de uma realidade para outra, ela é aleatória. Imagina que você, nas suas sucessivas cópias, com leves alterações, como o livro ele é infinito, nas versões mais afastadas, você alterou tanto, mas tanto a história, que foi obrigado a adicionar elementos que, para a história original, são totalmente bizarros. Então, eu te apresento o elemento mais estranho das realidades paralelas, a passagem de uma criatura
que ela é totalmente anômala a uma outra realidade. Ela existe uma realidade, seja por algum acidente ou por outro motivo, ela de alguma forma encontrou um meio de passar para a sua realidade. E o interessante é que isso pode realmente acontecer. E talvez aconteça hoje à noite. Obrigado por ter assistido o vídeo.